Bom, então, para fazer a nossa bolinha, a gente vai precisar de fio amigurumi soft na cor 8001, que é o branco, o fio amigurumi tradicional na cor 8990, que é o preto, tesoura, agulha 2,5 para usar com fio amigurumi, agulha 3,5 para usar com fio amigurumi soft e uma agulha de tapeçaria, e também precisaremos de enchimento. Então, nós vamos começar pela bolinha, com o fio branco, né, o soft branco. Então, fiz um anel mágico aqui, e vou colocar 6 pontos dentro do anel mágico. Eu tô usando a agulha 3,5 com o fio amigurumi soft. Então, já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos. Fecho o meu anel mágico, e aí eu já tenho aqui a primeira carreira pronta. Na próxima carreira, a gente vai fazer aumento em todos os pontos. Então, eu vou colocar o marcador de pontos aqui para não me perder. Então, aqui já fiz um ponto, já fiz mais um ponto junto para fazer o aumento. Então, lembrando que o aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto, né? Então, já fiz o segundo aumento e sigo assim até o final da carreira. Quando eu chegar lá no final, tem que ter 12 pontos. A gente tá dobrando a quantidade de pontos nessa segunda carreira. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, tiro o meu marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira e coloco de volta aqui o marcador. Na terceira carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto e um aumento. Então, fiz um ponto sozinho ali, aqui eu faço um aumento. Faço um ponto sozinho, e no ponto seguinte, eu faço um aumento e sigo assim pela carreira inteira. Chegando lá no final, tem que ter 18 pontos. Estou fazendo o último aumento da terceira carreira. E na quarta carreira, a sequência que a gente vai usar é de 2 pontos. Então, já fiz o meu primeiro. Faço um ponto sozinho, outro ponto sozinho, e depois eu faço um aumento. Então, é só seguir a sequência: 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, até chegar lá no final. E aí, a gente fica com 24 pontos. Terminei aqui a quarta carreira. Na quinta carreira, a sequência vai ser de 3 pontos e um aumento. Então, fiz um ponto. Vou pro próximo ponto, faço mais um, vou pro próximo ponto, faço mais um, e aí depois eu faço um aumento. E aí, sigo 3 pontos e um aumento até o final da carreira. Estou chegando aqui, ó, fazendo o meu último aumento da quinta carreira, e eu termino essa carreira com 30 pontos. Na próxima carreira, a sequência de pontos é de 4 pontos e um aumento. Então, fiz 1, 2, 3, 4, e aí faço um aumento. E sigo essa sequência até o final da carreira. Quando a gente termina a sexta carreira, a gente fica com 36 pontos, tô fazendo aqui o último aumento. E a próxima carreira, que é a carreira 7, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento, e lá no final da carreira a gente fica com 42 pontos, e é a nossa última carreira de aumentos. Então, eu fiz 3, 4, 5. No próximo ponto, eu faço um aumento e sigo essa sequência até o final. Bom, aqui estão todas as carreiras de aumento, terminei com 42 pontos. E da carreira 8 até a carreira 15, a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Então, vem aqui a parte reta, né, sem aumento. Então, a gente sempre vai ter, nessas carreiras, 42 pontos. Então, aqui é só seguir fazendo aí os pontos sem aumentar mais nada. Então, já fiz aqui as 8 carreiras sem aumento, e agora a gente vai começar a diminuir. Então, essa sequência de pontos aqui vai ser de 5 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Então, eu fiz 3, 4, 5, e aí faço uma diminuição. E aí, sigo essa sequência até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, essa carreira eu termino com 36 pontos.
A próxima carreira, a sequência é de 4 pontos e uma diminuição, e lá no final da carreira, a gente fica com 30 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, e aí faço uma diminuição e sigo essa sequência até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, estou fazendo a última diminuição. E na próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição na carreira toda. Então, 1, 2, 3, e aí eu faço uma diminuição. E aí, repito, ó, 1, 2, 3 e uma diminuição. E aí, sigo até o final. Quando chegar no final, eu tenho que estar com 24 pontos. Minha última diminuição para ficar com 24 pontos. E na próxima carreira, a sequência vai ser de 2 pontos e uma diminuição. E lá no final, a gente fica com 18 pontos. Então, 1, 2, 3, que aí é a diminuição. Então, 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição até o final da carreira, para ficar com 18 pontos. Cheguei aqui no final, tô fazendo a última diminuição, e agora a gente vai colocar o enchimento. Eu sempre gosto de deixar, para colocar o enchimento, num tamanho que caiba o meu dedo, né? Então, como eu vou empurrando com o dedo, eu vou colocando o enchimento, então tem que ter espaço para caber o meu dedo. Mas se você quiser colocar antes, né, com 24 pontos na carreira anterior, você também pode. Colocar mais um pouquinho. Tirei o meu marcador, e a próxima carreira, a gente vai fazer 1 ponto e uma diminuição. Então, fiz 1 ponto. Vou colocar de volta o marcador para eu não me perder. Então, 1 ponto, uma diminuição. 1 ponto, uma diminuição até o final da carreira, e quando chegar lá no final, a gente tem 12 pontos. Bom, então, aqui tá a carreira com 12 pontos, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, e aí você pode ou usar a agulha mesmo para colocar o enchimento, ou você pode pegar um palito de churrasco, com a pontinha quebrada, de preferência, porque ele empurra melhor o enchimento, e aí vai colocando na bolinha. E aí, você sente quando tá totalmente preenchida, ó, já deu o formato, e aí você pode parar de colocar enchimento. Aqui, nessa última carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, eu tava com 12 pontos, agora eu vou ficar com 6, fazendo 6 diminuições aqui. Então, todos os pontos aqui são com diminuição. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e a última diminuição, 6. E aí, eu já posso cortar o meu fio. E aí, eu puxo esse fio aqui para poder fazer o falso anel mágico. Então, para fazer o falso anel mágico, cortei o fio, puxei, coloquei na agulha de tapeçaria. E aí, a gente vai fazer o seguinte: essa carreira terminou com 6 pontos. Eu vou pegar a alça da frente desses 6 pontos, ó, só a alcinha da frente, passo a minha agulha embaixo das 2 alcinhas e puxo. Então, fiz 1, 2, 3. Eu vou contando, porque vai chegando pro final, fica mais difícil de ver, de saber se você pegou mesmo o ponto ou não. Então, esse aqui é o 4. Esse aqui é o 5º. E aqui, o 6º ponto. Eu gosto de fazer assim, ó, passo o fio de volta pro centro e dou um nozinho. Passo por dentro dessa alça aqui, dou um nozinho e coloco o fio pra dentro do amigurumi. Então, é assim que eu faço o falso anel mágico, e o acabamento fica bem bonitinho, ó. Então, aqui é o final,
E aqui é o início do trabalho, fica bem parecido, ó, não fica com pontinha, não fica com bolinha, fica bem acabadinho. E aqui a gente pode cortar o fio, e aí a nossa bolinha já está pronta, ó. Agora, a gente vai costurar as manchinhas pretas pra poder fazer os detalhes da bola. Então, pra fazer a parte preta da bolinha, eu vou começar aqui, ó, vou usar o fio amigurumi e agulha 2,5. Fiz um anel mágico e eu vou fazer 5 pontos dentro do anel mágico. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar o anel mágico. E agora, para cada ponto que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha, e volto para fazer um ponto baixo junto, no primeiro ponto mesmo. Então, cada ponto vai ter um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo junto. Então, já fiz no segundo ponto, no terceiro eu venho um ponto baixo, uma correntinha e um outro ponto baixo junto. Aí, eu passo pro próximo. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo junto. E agora, aqui no último, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e também um ponto baixo junto. E aí, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Que ele forma um mini pentágono, porque a gente fez correntinhas entre os aumentos, tá? Então, eu vou cortar um pedacinho desse fio aqui, do anel mágico, e vou ensinar um acabamento pra ficar mais bonitinha essa parte aqui, ó. Do início e do fim. Então, coloquei aqui, ó, a minha agulha no fio, vou pular as 2 alcinhas do próximo ponto, vou colocar a agulha embaixo das 2 alcinhas do ponto seguinte, então, no segundo ponto, ó. Passo o fio lá pra trás. E volto com esse fio pro meio das 2 alcinhas, do último ponto feito. E puxo. E aí, ó, ele vai ter esse formatinho e esse acabamento que fica bem bonitinho, ó. Então, ele forma bem um pentágono. A gente tem que fazer 12, tá? 12 iguais esse daqui. Agora, a gente vai costurar as manchinhas pretas na bolinha branca. Então, já posicionei aqui, ó, a primeira logo no comecinho da bolinha, né, na parte de cima. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a costura, ó. A gente vai, ó, o fio está na manchinha preta, a gente vai pegar um ponto da bolinha branca e vamos puxar o fio. A gente passa por baixo das 2 alcinhas do ponto, puxa o fio. Agora, o fio está na manchinha, eu volto para a bolinha. Então, vai ser sempre assim, ó. A manchinha, o fio tá na manchinha, vai pra bolinha. O fio tá na bolinha, volta pra mancha preta. E aí, eu passo sempre por baixo das 2 alcinhas do ponto pra poder fazer a costura. E aí, eu vou fazer isso em todos os pontos da mancha preta, tá? Não pode pular ponto pra não ficar feia a costura. Então, você tem que fazer bem, em todos os pontos mesmo. Bom, eu cheguei aqui no final da costura, ó, passei por todos os pontos e agora eu vou dar um nozinho no fio, ó. Peguei o último ponto aqui. Eu volto pra qualquer ponto próximo, ó, e prendo esse fio, ó. Passo o fio por baixo e dou um nozinho, passando de volta por dentro da alcinha que criou. E aí, coloco o fio pra dentro da bolinha.
E aí, eu posso cortar este fio. Agora, a gente vai costurar as outras bolinhas. E aí, aqui a gente costurou a bolinha do jeito que ela tava mesmo. Mas para as próximas, o que que acontece? Essa próxima carreira que a gente vai costurar 5 bolinhas aqui, ó, ao redor. Essa ponta aqui, ó, desse próximo pentágono, ela tem que estar alinhada com essa ponta aqui. Tá, ó, então, ponta tá aqui, tem que ser na ponta de cá. Então, a gente vai deixar aproximadamente 3 carreiras de distância, tá? E aí, vai costurar ponta com ponta. Então, eu vou prender aqui com um alfinete pra não sair dessa posição que eu quero. E vou começar a costura do mesmo jeitinho que eu fiz lá. Então, passando por todos os pontos da manchinha preta, pra ficar bem bonita a costura. Então, vamos lá. Então, segura firme assim com o dedão pra que a manchinha não solte, porque tem que ficar com a pontinha virada pra pontinha. E depois vocês vão entender o porquê. Que a gente vai formar depois um hexágono entre eles, e aí a gente vai ter que... Você vai ter que estar certinho pra formar o desenho bem bonito. Então, puxei. Prendo na bolinha. Prendo no ponto da mancha. Volto pra bolinha, e assim eu vou costurando a volta inteira. Ó, eu já costurei aqui a segunda manchinha. E pra costurar as próximas, o que que eu fiz? Eu posicionei todas elas aqui pra saber onde é que eu vou costurar cada uma delas. Então, sempre alinhando, né? Então, aqui tá a ponta desse pentágono aqui de cima, vai estar alinhado com esse pentágono daqui. Essa pontinha aqui vai estar alinhada com esta pontinha aqui. Então, eu coloquei todas assim pra saber onde é que eu vou costurar cada uma. Então, vocês façam isso também pra poder costurar, tá? Pra não costurar errado e ter que refazer a costura. O que eu percebi é o seguinte, ó. A distância entre uma bolinha e outra é aproximadamente 3 ou 4 pontos aqui, tá vendo, ó? Então, 1, 2, 3 pontos. Aqui também 3 pontos. Então, você vai posicionar, deixar 3 ou 4 pontos aí entre uma bolinha e outra e costurar todas as manchinhas. Bom, terminei aqui a costura dessas 6 primeiras partes pretas, né, desses 6 pentágonos. Agora, a gente vai fazer um bordado aqui. Tô usando fio amigurumi, coloquei na agulha de tapeçaria. Vou colocar a agulha aqui, ó, na quina desse pentágono que tá aqui em cima, na pontinha. E aí, eu vou sempre bordar juntando as pontas. Então, essa ponta eu vou juntar com essa ponta de cá. E essa ponta daqui, eu vou juntar com a ponta desse outro pentágono aqui, ó. E aí, já levo pra outra ponta. É um bordado simples, tô só passando o fio. E aí, essa ponta eu junto com a ponta desse pentágono aqui de cima. E vou fazer isso por todos essas junções, juntando todas as quinas. Então, aqui, ó, é um pentágono e aqui forma um hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a gente tem que fazer esse bordadinho juntando todas essas partes, essas quinas, né, pra formar esse desenho. Então, aqui eu já vou levar lá pro outro lado, que eu vou juntar agora o outro. E eu tô fazendo o bordado agora dessa parte pra facilitar pra gente costurar os outros, né, os outros pentágonos aqui, que a gente vai ter que repetir todas essas costuras do lado de cá da bolinha. Então, aqui eu vou juntar com esta quina daqui. Já levo pro outro lado, isso aqui é a ponta que eu vou dar o acabamento, tá? Por isso que ela tá aí soltinha. Já levo pra cá. E aí, eu vou juntando quina com quina pra formar o desenho. Então, é um bordadinho bem simples de fazer. Não tem muito segredo, é só passar o fio de um lado pro outro. E vou finalizar aqui. Só vai faltar este lado. E aí, eu vou fazer o arremate. Vou voltar aqui, ó, porque não ficou legal isso aqui, ó. Então, eu vou voltar. Coloco de volta a agulha na linha.
Então, o importante é que fique bem bonitinho esse bordadinho, porque faz totalmente parte da bolinha, tá? Então, levei pro outro lado. E aqui, eu finalizo juntando essa parte aqui. Eu vou levar esse fio lá pro meu comecinho, porque eu vou dar um nó entre eles e esconder os fios. Então, vou dar um nozinho. E aí, coloco os 2 fios pra dentro, e aí posso cortar essas pontas. E aí, fica assim. Agora, é repetir todo essas costuras aqui, e eu vou explicar como é que vai fazer pra dividir e posicionar os outros pentágonos. Bom, agora pra gente costurar as próximas partes pretas, né, os próximos pentágonos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai contar 3 carreiras pra baixo das que já estão costuradas. E agora, aqui a gente posicionou, né, o pentágono com a pontinha virada pra cima. Aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai deixar a lateral virada pra cima. E a gente vai costurar entre os 2 pentágonos que já estão costurados. Então, vou posicionar aqui, ó, vou prender com um alfinete. Então, recapitulando, ó, parte reta pra cima, 3 carreiras abaixo dos que já estão costurados, e entre uma parte preta e outra. E aí, eu vou colocar alfinetes pra gente poder costurar da mesma forma que a gente costurou os outros, tá? Então, costura passando por baixo das 2 alcinhas, e aí costura uma e vai costurando todas as outras até completar toda essa volta. Ó, terminei de costurar mais essas 5 bolinhas aqui, e a gente vai fazer o bordado. Então, vou colocar minha agulha aqui próximo de onde eu quero começar o meu bordado, vou deixar a ponta pra gente fazer o mesmo arremate. E agora, eu vou unir essa ponta com essa ponta. Já levo a minha agulha para outra ponta e vou unir com essa ponta aqui, ó. Já levo pro outro lado. E assim, ó, eu vou formar os outros hexágonos aqui. Então, um bordado bem simples, ó, unindo sempre a agulha vai nas quinas dos pentágonos, ó. Pra formar o outro hexágono. Então, ó, quina com quina, vem pro próximo, leva pra outra ponta, puxa o fio. Aqui é a mesma coisa, ó. E aqui, eu termino essa parte. E aí, a gente já pode fazer, ó, a junção dessas outras quinas aqui, ó. Aí, vou mostrar. Pronto. A gente pode fazer também, ó, a junção dessas quinas aqui, ó. Também é um bordadinho bem simples, tá vendo, ó? Só tô passando o fio pra lá, o fio pra cá, o fio pra lá, o fio pra cá. Então, passo aqui, venho pra outra quina. Venho pra outra quina, e aí vou juntando as pontinhas. E agora, eu vou juntar o fio aqui do meu final do bordado com o início. Então, a bolinha vai ficando assim, ó. E agora, eu dou um nó nos 2 fios e escondo dentro do amigurumi. Corto os meus fios. E mais uma etapa concluída. E agora, a gente vai pra última costura.
que é essa última parte preta aqui. E pra costurar, a gente vai ter que posicionar, ó, essa quininha aqui com esta quina aqui. Porque depois a gente vai juntar, bordar, né, essa quina com esta quina com esta quina, e aí pra formar mais um desenho. Então, se você preferir, você coloca o alfinete, ó, posicionando a quina com a quina, pra você costurar bem certinho. Costura igualzinho as outras partes pretas que a gente costurou. Já costurei aqui o último pentágono, e agora a gente vai fazer o último bordadinho. Então, mesma coisa que a gente fez nos outros, a gente vai ter que passar um fio juntando as quinas de cada um dos pentágonos. Então, a quina tá aqui, levo pra outra quina. Já vou pra próxima quina, puxo meu fio. Vou juntar quina com quina. Aqui a mesma coisa. Levo pra outra quina. Aqui também, e aí, a última quina tá aqui. Levo meu fio para juntar com o fio do início. Dou um nó e escondo dentro do amigurumi, e aí a gente finaliza a bolinha. Então, você pode fazer verde e amarela, você pode fazer branca e vermelha, preta e vermelha, a cor que você quiser, fica legal para decorar agora na época da Copa, ou para dar de lembrancinha, para dar de presentinho para os meninos, ou para quem gostar, né, de futebol, para decorar a casa. E aí, você tem a bolinha prontinha, o resultado dela fica assim.